Há dois substantivos em exceto. Letra A. O poder da fala mansa. Letra B. O olhar belo do conde. A letra C. O cantar no deserto. E a letra D. O saber é a arte do homem. Vamos lá, galerinha. Quero ver o que vocês vão marcar como uma correta. Deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Tá tranquilo. Pode deixar. Pode deixar aí. Olha, primeira pergunta que vem para a galera, né? Professor, análise morfológica cai em prova de concurso? Filhão, praticamente não cai. Eu tenho misericórdia em meu coração quando as pessoas começam a... Quando elas começam a estudar português para concurso, né? E elas começam pela análise morfológica. Isso não dá certo. Por quê? Porque a análise morfológica, as bancas não têm o costume de cobrar isso. As bancas, elas cobram muito mais análise sintática, né? A análise sintática é o canal. Inclusive, quando eu vou ensinar no meu curso de português, eu trabalho muito mais com a análise sintática do que com a análise morfológica, porque não cai, né? Só que existem alguns assuntos na gramática sobre a análise morfológica que despencam em provas. Então, é como se fosse assim, ó. A cada 10 questões de português, se a banca for cobrar 10 questões de gramática, você pode ter certeza, 9 de análise sintática e 1 de análise morfológica. Então, para que eu vou focar a minha vida em análise morfológica, né? Mesmo porque a análise morfológica, além de ela ser pouquíssimo cobrada, existem alguns assuntos que despencam em provas na análise morfológica, que é um assunto muito comum que eu vou explicar para vocês aqui agora, que é exatamente a questão do substantivo. Aí a pessoa fica preocupada em estudar substantivo concreto, abstrato, né? Definição de substantivo, a palavra da norma aos seres e tal. Nada disso cai, filhão. Você está perdendo tempo. Acho que é muito importante você ter um direcionamento profissional, né? De uma pessoa capacitada aí para te explicar mais sobre esses detalhes aí. E o que acontece? Quando aqui fala assim, ó, há dois substantivos em exceto, então eu estou entendendo que todas as expressões abaixo tem dois substantivos. Só que tem uma que não tem dois. Ou não tem nenhum, ou tem um, ou tem três, né? Então é essa que eu vou marcar como uma correta aqui. E aí vem um detalhe. O que é substantivo? Palavra que dá normal aos seres não resolve. O que eu tenho explicado para a galera é o seguinte. Duas formas de você nunca mais se esquecer em relação ao substantivo que eu explico no meu curso de português. Primeira forma. Substantivo é tudo aquilo que eu posso contar. Um pincel, 2 pincéis, 3 pincéis, pincel é substantivo porque eu posso contar. Uma camisa, 2 camisas, 3 camisas, camisa substantivo porque eu posso contar. Um ventilador, 2 ventiladores, 3 ventiladores, ventilador substantivo porque eu posso contar. Então o que acontece? Tudo que você pode contar é um substantivo, que é uma dica para você não errar isso mais, né? E agora existe uma outra dica para você nunca mais se esquecer, é o seguinte. Não existe artigo sem substantivo, ou seja, todas as vezes que você falar um artigo, independentemente de ele ser definido ou indefinido, singular ou plural, tem que ter um substantivo para ele. A menina, não tem jeito. O rapaz. Quando você fala o, você vai falar um substantivo. Quando você fala um, você vai falar um substantivo. Então não tem jeito. Então, com essas duas dicas, você já consegue matar essa questão aqui. Porque, por exemplo, olha só, o, aqui nós temos a primeira palavra que é o, né? E aí vem um detalhe, existe artigo sem substantivo? Não. Então, o poder. Um poder, 2 poderes, 3 poderes, percebeu? Então aqui, ó, eu sei que a palavra poder é substantivo, por quê? Porque existe um artigo que precede esta palavra e também porque eu posso contar a palavra poder. Quantos poderes o fulano, a fulana, o cicrano, a cicrana tem? Vários poderes, percebeu? Aqui nós temos o primeiro. Aí tem aqui, ó, o que é a expressão dá? Eu sei que a expressão dá é uma contração de D mais A. D mais A igual a dá, D mais O igual a do, D mais A igual a dá, D mais O igual a dos. Ou seja, aqui, esta expressão não é uma preposição. Aqui é uma contração. E o que é uma contração? É a união da preposição com o artigo. Então, isso aqui é artigo. Se é um artigo, tem que ter um substantivo para ele. A fala. Uma fala, 2 falas, 3 falas. Ó, percebeu? Então, aqui eu já sei que nós temos 2 substantivos. E quando a gente fala mansa,
Mansa é um adjetivo, né? Porque vai ser uma característica da fala, percebeu? Então, aqui nós temos dois substantivos, por dois motivos. Primeiro, porque as palavras elas são precedidas por um artigo, independentemente de o artigo estar sozinho ou de estar contraído com uma contração ou com uma preposição, perdão, ou estar contraído com é isso mesmo, com uma preposição, mas se pode ser uma contração ou uma combinação, né? Então, esse é o segundo motivo, porque eu posso contar uma fala, duas falas, três falas, um poder, dois poderes, três poderes. Acabou. Ou seja, há dois substantivos em tudo, exceto, só tem um que não tem dois. Então, a letra A tem dois substantivos. Vamos ver a letra B. O artigo olhar. Ó, substantivo. Mas espera aí, professor. A minha pergunta para você é a seguinte. Olhar não é verbo? Filhão, não existe isso na gramática. Aliás, não existe isso em lugar nenhum na vida. Nada nesta vida é, tudo na vida está. Porque eu falo muito isso para as pessoas, né? Nossa, isso eu já falei que trocentas vezes para a galera. Quando eu estou atravessando uma rua, eu não sou professor, ali eu estou pedestre, né? Se eu estou, por exemplo, dentro de uma sala de aula, sentado assistindo a uma aula, eu não sou professor, eu estou aluno. Então, o ser humano, ele não é o ser humano, está. Então, da mesma forma, as palavras. As palavras não são isso ou são aquilo. As palavras estão engajadas, inseridas dentro da própria gramática e elas vão exercer a sua classe gramatical ou a sua função sintática de acordo com o quê? De acordo com o local, de acordo com a circunstância em que ela estiver, beleza? Então aqui, ó. E outra coisa, um olhar, dois olhares, três olhares. Nossa, ela me deu um olhar tão impactante, percebeu? Um olhar. E eu falo muito pra galera o seguinte, né? Todas as vezes que você puder falar um, é porque você pode falar dois. Um olhar, dois olhares. Um menino, dois meninos. Mesmo que fique feio, tá bom? Então vamos lá. Há um belo, dois belos, três belos? Não inventa moda não, né? Por quê? Este belo aqui, ele é uma característica do olhar. O olhar que é belo. Então aqui vai ser um adjetivo, né? Agora observe aqui a contração de D mais O. D mais O é igual a do, né? Aqui nós temos este artigo definido e não existe artigo sem substantivo. O conde, um conde, dois conde, três conde, conde é substantivo, porque eu posso contar, ó, um substantivo, dois substantivos, um substantivo, dois substantivos. Agora vamos passar para a questão, para a letra C. O cantar, ó, filhão, substantivo. E é isso que cai em prova. Cara, isso despenca em prova. O cantar. Ah, mas cantar é verbo. Não existe isso na gramática, né? Mas nesse contexto aqui, neste contexto, ele vai ser um substantivo porque o artigo transformou a palavra em um substantivo. O que é no? No é uma contração de em mais o, né? Em preposição ou artigo. Se eu tenho aqui o artigo o, logo, aqui nós temos substantivo deserto, porque não existe artigo sem substantivo. Um deserto, dois desertos, três desertos. Deserto é substantivo porque eu posso contar. Top, top. Agora, olha aqui, ó. O artigo saber, né? Um saber, dois saberes, mas ficou feio, não interessa, né? Eu posso dizer, nossa, ele tem um saber tão bacana, né? Normal. Eu sei que fica feio, mas primeiro porque eu posso utilizar isso na gramática. Segundo, que este artigo, ele transforma a palavra em substantivo. É a arte. Uma arte, duas artes, três artes. Arte é substantivo porque eu posso contar. Do homem. D mais E igual a o. O é um artigo. Um homem, dois homens, três homens. Homem é substantivo porque eu posso contar. A correta é vá para a letra D de dado.